Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos começando aqui na PAN mais uma edição do nosso Morning Show. A revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta. 1º de março de 2019, sejam muito bem-vindos. Retrato do Brasil. Templo máximo do Carnaval, a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, será alvo daqui a pouco de uma vistoria pelo Corpo de Bombeiros. A poucas horas do desfile, há risco de interdição. Será mesmo? Cedeu a pressão, ministro Sérgio Moro volta atrás e decide revogar a nomeação de Ilona Szabo para o órgão consultivo do governo na área de segurança pública. Quem quer ser um milionário, hein? Com apenas 22 bilhõezinhos de dólares no bolso, exatamente. Você ouviu bem, 22 bilhões de dólares. João Paulo Lemann perde o posto de homem mais rico do Brasil para Joseph Safra, que acumula a bagatela de 25 bi. Tadinho. Num país aí com milhões e milhões. Tá bem? Pois é uma boa pergunta, Vili. Num país com milhões e milhões de pessoas vivendo em condições muito precárias, ter um monte de bilionário aí, vários bilionários, formando uma casta e também milionários, é motivo de lamento ou de esperança? A gente vai discutir isso já já aqui no Morning Show. Esses são apenas alguns destaques do programa que está começando agora. Meu caro ouvinte, meu caro espectador, interaja com a gente pelo nosso WhatsApp. Eu já dou o número aqui, você não tem ainda? 11 931 17 1009. Sabe essa pergunta que eu fiz? Responda em mensagem de vídeo pra gente e mande pra cá. Essa questão aí dá ensejo para várias outras discussões sobre distribuição de renda, por exemplo, sobre geração de emprego, sobre acúmulo de capital, enfim, a discussão será muito boa. Envie pra cá a sua opinião em vídeo, tá bom? 11 931 17 1009. Repito aqui, ó, num país com milhões de pessoas vivendo em condições precárias, ter um monte de milionário e bilionário é motivo de lamento ou de esperança? Responda pra gente interagindo pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Paulinha. Oi, Edgar, bom dia. Vamos à nossa hash? Você falando aí de gente rica. Não, rica não, muito rica. Bilionária. Bilionária. Gente com muito dinheiro na conta, muito. Não é verdade? E eu lembrei aqui de uma história muito maravilhosa que aconteceu. Sabe o Carlinhos Maia, este homem que tem o quê? 12 milhões de inscritos no Instagram. É o cara mais visto, influenciadores. Não é? Mais que a Kim Kardashian. Ele é o story mais visto do mundo. Pois é, a gente imagina que ele seja o quê? Rico, Edgar. Mas não bastando isso, ele tem alguns bons amigos. Por exemplo, o seu empresário, Cacá Diniz, que é o marido da cantora Simone, da dupla Simone e Simaria, tá. Que é Simaria, lembra? Sim, lembro. Então, ele resolveu fazer o quê? Dar um mimo, dar um presentinho, uma coisinha, entendeu? Pro seu contratado, o Carlinhos Maia. E aí, vocês estão vendo aí na transmissão? Vocês estão vendo essa fotinho desse Land Rover blindado? Cheguei a ler que isso aí custa cerca de 600 mil reais. Eu não entendo nada de carro. Confere, alguém pode me dizer se pode custar mais de 600 mil reais esse Range Rover. Gente, eu só quero dizer uma coisa. Não. Olha, Vini, fica mais caro. Que sim, roda desliga leve. Sim. Eu só digo uma coisa para o Cacá Diniz. Vem ser meu amigo, Cacá. Vamos fazer uma amizade sincera, livre de interesse. Gente, que amigo é esse? Que empresário é esse? Bem que quando é empresário, na verdade, o dinheiro deve ser um pouco dele mesmo, né? Porque o empresário pega a comissão do job que o cara faz. Bom, enfim. Eu não sei. O que eu tirei de conclusão disso, Edgar? O quê? Que hashtag quero esse presente. Apesar de não entender nada de carro, eu aceitaria. Você aceitaria, Eu né? sei que vocês também. E tem outros presentinhos aí que a gente pode pedir. Rolex no do Twitter. Faustão, que Faustão dá Rolex pra amigo que a gente sabe. Amigos particulares. Tá vendo que Especiais. maravilhoso? Tá bom. Então já bota um arroba se você quer uma coisa simples, alguém que possa te dar. Ou
mira alto, pede pro Luciano Huck, ajuda o Luciano. E a hashtag de hoje, então, Vamos lá. quero esse presente, Edgar. Ô, Vamos lá. Paulinha, é esse ou este? Este presente. Este. Dá copy-paste aqui que já tá no nosso Com T Twitter. de tatu. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da PAN, também pelo portal jp.com.br, pelo nosso live streaming em youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais. Estamos lá no Instagram e no Facebook, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. A nomeação da especialista em segurança pública. Opa, peraí, já mudei, me pulei o assunto aqui. Calma lá, Calma, Edgar. meu carnaval vai vir, peraí. Peraí, tô empolgado já, viu, Faustão? A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Marquês de Sapucaí passe por uma vistoria para saber se tem ou não condições de sediar o evento mais imponente do carnaval brasileiro. Daqui a pouquinho, cerca de 200 militares do Corpo de Bombeiro devem começar os trabalhos de vistoria. Só depois desse pente fino é que poderão conceder aí a autorização especial para a realização dos desfiles. Vamos falar com quem? Com quem conhece tudo de Rio de Janeiro, com quem conhece tudo de carnaval. Quem põe o pé no samba. É um folião nato. Nosso Ele, Joãozinho 30. Nosso Joãozinho 30. Olha lá, descabelada, dando um tapa na peruca pra falar com a gente. Rodrigo Viga. Quanto tempo, meu camarada? Ó, posso até cantar aquela pra você, ó. Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Que imbróglio, né? Abrindo as portas pra Momo entrar na avenida e esse imbróglio já à frente aí dos foliões. Bom dia, Viga! Fala, Ed Mestre Sala. Opa! Ed Estandarte de Ouro. Eu tô com uma marchinha aqui na ponta da língua, rapaz. O seu Queiroz, sumiu de maneira atroz. O seu Queiroz, tá todo mundo feroz. Manda Cadê o o dinheiro Queiroz? pra nós. Cadê o Queiroz? Brincadeira. Na asa do albatroz. O seu Queiroz. Gente, Chega mais aqui e não mente mais pra nós. O seu Queiroz. Bombô, vamos cantar esse carnaval todo. Tá aprovado. Eu tô sendo a claque aqui, ó. Brincadeira. Isso aí Viga ouviu no bloquinho ontem, cara. O cara não para, meu. Meu caro Edgar, ouvintes internautas desse Morning Show da Jovem Pan, saudade de vocês. Eu tô aqui, ó, na porta do Corpo de Bombeiros, tem uma grade, deixa eu dar uma circulada, ver se dá pra... Ali o caminhão, Tem olha o caminhão do Corpo de Bombeiros, que sai a partir do meio-dia para Marquês de Sapucaí, meu caro Edgar, ouvintes e internautas da Jovem Pan, para a tal vistoria na Marquês de Sapucaí. Você falou que vai fazer um pente fino. Rapaz, Não vai dar certo. se passarem um pente fino direitinho... Não tem carnaval. Vão encontrar piolilândia pra caramba, viu, meu caro Edgar? Porque tem muito problema. A questão que a gente levanta é a seguinte: por que só agora? Por que somente aos 45 do segundo tempo? Por que somente às vésperas do carnaval começar? Hoje é um dia especial aqui no Rio de Janeiro, 454 anos, viu, meu caro Edgar? Está todo mundo preocupado nessa data especial se vai ter liberação ou não. Eu vou bancar aqui, tá, Edgar? O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro vai liberar, sim, Marquês de Sapucaí para o desfile que começa logo mais à noite de grupos de acesso ao Carnaval de Elite do Rio de Janeiro. Agora, como eu disse, Edgar, lá tem fio desencapado, tem gambiarra elétrica, tem problemas em hidrantes, faltam mangueiras, faltam estruturas e também os próprios camarotes não têm aquele planejamento de risco contra incêndio e coisa e tal. O que quer o Ministério Público e também a Justiça do Rio de Janeiro? De certa forma, se prevenir, alertar para o problema e, de alguma maneira, lavar as mãos. Tipo assim, quem é a responsável pela festa? É a Liga Independente das Escolas de Samba. Beleza. Quem é o permissionário? Quem é o concedente aí? Quem é o administrador da Marquês de Sapucaí? A Prefeitura do Rio de Janeiro. Beleza. Quem é o órgão responsável por autorizações e permissões para festas desse tamanho, desta monta? É o Corpo de Bombeiros. Se todo mundo assinar um termo de responsabilidade e o Corpo de Bombeiros assinar ainda permissões, dando autorização, que façam o carnaval. Agora, não venham me cobrar, dizem e pensam o Ministério Público e Justiça lá na frente, se algum bode
acontecer, meu caro Edgar. Sim, o Viga, você citou aí a influência de vários poderes, né? Nós temos aí o Corpo de Bombeiros, que faz parte da Polícia Militar, né? Que é uma órgão de Estado, uma atribuição do Estado. Você tem o Sambódromo, que é de administração da Prefeitura. Toda uma questão política envolvida, né? Parece que precisa informar aí os dirigentes, né? Eu não sei, o Crivella já é sabidamente não muito afeito à festa pagã, festa do Momo, costuma viajar nessa época. Agora o Witzel aí, né? Também não sei se ele é muito afeito a carnaval, mas precisa avisar esse povo aí que vai ter Réveillon, viu? Ó, vai ter Natal, né? Porque são festas que acontecem dentro do calendário, inclusive festas como o carnaval, para ficar no exemplo do carnaval, nosso assunto, que geram uma receita monstruosa. Não, e é meio óbvio que a gente tem que dizer agora que tá em cima da hora pra fazer esse tipo de vistoria, né? Porque ninguém vai ser louco de cancelar o carnaval. E aí? E depois acontece alguma coisa, né? Ninguém gosta de pensar nisso. Mas e se acontece alguma coisa? E aí, Viga? Ô Edgar, vou lembrar que há 2 carnavais... Sem falar na questão também do regulamento do carnaval, você lembra, não sei se todos vão lembrar, mas melaram o Carnaval do Rio de Janeiro nos últimos 2 anos. Você lembra, né? Que as escolas que deveriam cair não caíram. Tanto que esse ano vai ser um carnaval mais longo, debaixo de chuva, com 14 escolas, e o sonho sempre foi reduzir para 10 escolas. O meu caro Edgar, o que acontece é o seguinte, essa é uma indústria muito forte, muito corpulenta, robusta, que funciona anualmente. Todo mundo sabe que vai ter carnaval, que vai ter Natal, que vai ter Réveillon, que vai ter Páscoa, que vai ter Dia dos Pais e Dia das Mães. Agora, o que não dá para fazer é um alarde momentos antes do evento. Agora, certamente o alerta foi bem feito porque tem muita coisa a se fazer, tem muito aperfeiçoamento, tem muito ajuste a ser realizado na Marquês de Sapucaí. Isso sem falar nos camarotes, tá? Que são camarotes privados, onde a ingerência desse poder aí concedente, ou dos poderes constituídos, ela é muito menor, essa influência. O Edgar, só para te lembrar que também há poucos carnavais atrás, houve um grave acidente promovido em plena passarela do Santos. Você lembra que várias pessoas foram atropeladas e até uma colega nossa, infelizmente, veio a falecer meses depois. Carece de um planejamento? Sim. Carece de uma organização? Sim. Mas tudo isso também tem acontecido em meio a administrações que não têm muita simpatia pelo carnaval, e também acontece em um período que o Rio de Janeiro está vendendo almoço para comer o jantar e está raspando a parede para fazer farofa. Então, o carnaval não está na lista de prioridade dessas autoridades que aí estão, meu caro. Viga, você que é o Paulo Barros do jornalismo, queria te perguntar o seguinte. O jornalista mais criativo do Brasil, Rodrigo Viga. Muito obrigado, obrigado. Como que está se posicionando as escolas de samba? Qual que é a expectativa delas? Existe uma apreensão em torno do que pode ser decidido aí mais tarde? Eu acho que eles estão mais preocupados com a chuva que vem no carnaval desse ano do que com a decisão que vai acontecer logo mais. Porque todo mundo tem a certeza plena e absoluta, eu tenho, de acordo com as minhas fontes, que o Corpo de Bombeiros vai dar essa permissão, vai dar essa autorização. A vistoria começa ao meio-dia, só deve terminar lá pelo final da tarde, poucas horas antes do início do Grupo A, que dá acesso ao Carnaval do Rio de Janeiro. Só para lembrar, gente, diariamente na Marquês de Sapucaí, no grupo especial, passam pela Passarela do Samba mais de 50 mil pessoas. A indústria do carnaval, esse ano aqui no Rio de Janeiro, vai movimentar aproximadamente 2 bilhões com B de bola de reais e aproximadamente 7 milhões de pessoas. Tem muita gente que está se preparando há muito tempo e não dá para comprar o convite e depois querer devolver o ingresso de forma atabalhoada, né? Ou seja, possibilidade zero desse carnaval ser cancelado mesmo sob risco, né? Na minha opinião, a possibilidade é zero, pelo que eu pude apurar. É claro que sempre vai aparecer alguém dizendo, alertamos, fizemos as ressalvas, há uma força-tarefa trabalhando, dando aquele tapa final, mas enfim, o filho tá meio gasto, tá meio feio, mas nada que uma cirurgia mais planejada lá para frente não possa dar uma cara melhor a passarela do samba Marquês de Sapucaí, rapaziada. Viga, a Marquês de Sapucaí, assim como edificação, ela pertence à prefeitura, ao estado, como que funciona? Quem administra é a prefeitura do Rio de Janeiro, inclusive, onde são instalados ali os camarotes durante o carnaval, são salas de escolas municipais públicas aqui do Rio de Janeiro. O Niemeyer deve estar se sacudindo, né, companheiro? Porque a obra é dele, todo mundo fala de Passarela do Samba, Marquês de Sapucaí, lembra de Oscar Niemeyer,
e não ter carnaval realmente seria um crime, seria assintoso aqui no Rio de Janeiro. Mas você sabia, Edgar, que já houve um tempo em que tivemos 2 carnavais aqui no Rio, não? Ah, é? Eu não sabia, não lembro disso, não. É porque nós não éramos nascidos. Né? Se somarmos todas as nossas idades, né? Todo mundo aqui é jovem, né? Todo mundo aqui é babyface, né? Não chegaremos a essa data. Início do século passado, viu, Edgar? Lá pelos idos de 1912. Morreu um figurão na época lá e o mandatário da ocasião falou: não teremos carnaval em fevereiro. O que o povo fez? O mandatário da época disse o seguinte: não teremos o carnaval em fevereiro, mas ele vai passar para o mês de abril. O que fez o povo à época? Comemorou 2 carnavais. Fevereiro foi para as ruas e em abril também foi novamente para as ruas. Sou a favor dessa ideia, eu voto sim. Na falta de 2, né? Mas só para retomar a questão que o Caio colocou, o órgão da prefeitura é a Rio Tour, é isso, Viga? Exatamente, a Rio Tour. Eu queria fazer uma observação, né? É incrível como as regras, né, Edgar, que valem para o setor privado não se aplicam ao setor público. Né? Então, o Brasil é um país inimigo do empreendedor, cheio de burocracia, cheio de regulamentação, só que a gente tem N prédios públicos funcionando sem alvarás, sem a devida documentação. Acho que a gente tem aquele exemplo óbvio do Museu Nacional, né, que ardeu em chamas e a gente perdeu aí um patrimônio cultural inestimável. E aqui fica só mais um reforço de que o governo é um péssimo gestor, né? Essa dinâmica de que o que é de todos não é de ninguém cuida, e a gente vive no país da responsabilidade difusa e da terceirização completa dos problemas, né? Viga, obrigado pelas informações. Olha, qualquer novidade vai deixando a gente informado aí. Eu desejo a você, meu caro, um grande carnaval. Teremos um grande carnaval pela frente. Tomara que sem nenhum problema, sem nenhum acidente, sem nenhum incidente, que corra tudo bem e que os foliões e foliãs possam curtir essa tradição brasileira da melhor maneira. O seu Queiroz aparece e conta tudo pra nós, o seu Queiroz. Mas já mantém a minha marchinha aqui, meu garoto. Grande abraço. Vou cantar aqui em São Paulo também. O carnaval é isso, uma das características, né, de festa popular que une todo mundo, né? É o rico, é o pobre, é o miliciano, é o bicheiro. Tá todo mundo celebrando. O Brasil tem essa característica, tem essa particularidade. É a nossa festa mais tradicional, a nossa festa mais bonita, luxuosa, dá gosto de ver. Eu, curiosamente, não fui a nenhum carnaval na avenida na minha vida. Vou fazer isso esse ano. Olha só. Olha, Edgar vai estrear no carnaval. Não vou desfilar, mas vou assistir o desfile na avenida. Que a gente tenha um carnaval bacana mesmo, em paz, sossegado. Aliás, seguindo no papo carnaval, Fefito, quem é a nossa musa mor, posso chamar assim? Paula Carvalho. Não, brincadeira. A Bia A Claque já tinha gostado. Eu tava achando tão bom, foi tão inesperado. Mas é que você é da Unidos da Netflix, Paulinha. É verdade, você não vai pra avenida. Aí a musa da avenida é outra, mas você é a musa da minha vida. Você é meu mozão, junto com meu namorado. Mozão! Mas, a Viviane Araújo, né, gente? Viviane Araújo é a musa mor desse carnaval. Entra ano e sai ano. É Sabrina Sato em São Paulo, Viviane Araújo no Rio de Janeiro. Basicamente, a Viviane Araújo vai completar 24 anos de avenida. Esse ano, pela Salgueiro. Ela antes desfilou pela Unidos da Tijuca, chegou a desfilar pela Império Serrano, mas parou mesmo na Salgueiro como uma das rainhas de bateria mais queridas do carnaval carioca. Uma das poucas rainhas de bateria que, inclusive, frequenta a comunidade durante todo o ano, que faz foto com todo mundo, é considerada super humilde. E aí, veja você, pra provar que ela é uma veterana do carnaval, Viviane Araújo, inclusive, publicou uma foto de quando ela era novinha. Olha só, gente, isso foi antes do quantos Belo. anos ela tinha, será? Isso foi antes de ela ser vencedora concorrente do concurso Felina, antes de ela ser 4º lugar no concurso Morena do Tchan, de ela ter namorado o Belo, de ela ter sido cantora de forró na banda Chamego do Amor, antes de ela ter ganhado a Fazenda 5, porque Viviane Araújo é brasileira e não desiste nunca, e é a prova que dá certo que tá fazendo novela das 9 hoje em dia, olha aí. Viviane Araújo tá envolta em alguns rumores aí de que talvez esse seja o último ano dela à frente da bateria da Salgueiro, mas ninguém confirma. A assessoria dela, inclusive, diz que ela só vai tomar qualquer tipo de decisão com relação ao futuro dela no ano que vem. Mas ela tá conciliando os ensaios
com a novela das 9 da Globo lá com o Sétimo Guardião, onde ela é mãe da Marina Rui Barbosa, de maneira muito útil, viu? Assim, de maneira muito limpa e sincera. Ao contrário de alguns famosos que ficam arranjando aí desculpa, ela tá conseguindo coordenar bem essa coisa toda. Tá há 2 meses se preparando e tá com a forma física impecável. Seja novinha, seja madura, você tá arrasando, Viviane Araújo. Já mandei esse beijo no Instagram ontem, manda agora. Vamos seguir aqui, girando o assunto no Morning Show, a nomeação da especialista em segurança pública Ilona Szabo para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão consultivo do governo federal, durou apenas um dia. Pressionado por Bolsonaro e por apoiadores do presidente que se inflamaram nas redes sociais, o ministro Sérgio Moro decidiu nessa quinta-feira revogar a nomeação. Vamos lá, Vini, para os detalhes, o que disseram todos os envolvidos nesse caso. Bom, a gente falou muito aqui ontem, né, Edgar, dessa pressão que foi exercida aí pelas redes sociais, dos apoiadores aí do governo Bolsonaro contra essa nomeação do Moro, né, pelas próprias divergências já apresentadas entre a Ilona e algumas ideias do governo Bolsonaro e algumas ideias também do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Moro divulgou uma nota, né, Edgar, falando aí então de que tinha nomeado a Ilona Szabo, mas diz o seguinte, né? Diante da repercussão negativa em alguns segmentos, optou-se por revogar a nomeação, o que foi previamente comunicado à nomeada e a quem o Ministério respeitosamente apresenta escusas. Então, o Moro admitindo aqui que essa revogação tem a ver, sim, com a repercussão negativa que foi feita em torno desta nomeação dele. A Ilona Szabo também deu uma entrevista bem detalhada sobre tudo isso para o Estadão, dizendo que conheceu o Moro naquele fórum de Davos em janeiro, né, Edgar? E ali descobriram algumas convergências, né, de algumas ideias dos dois no campo da luta contra o crime organizado, contra o crime violento e também do combate à corrupção, e o convite do Moro já foi feito para ela naquela ocasião. Obviamente que já sabia também de algumas divergências, como a questão das armas, sobretudo também aquilo que se refere à legítima defesa, mas existia ali uma agenda técnica de identificação entre os dois. E aí ela diz nessa entrevista que também a história acabou caindo na rede, acabou sendo depois reverberada pelo MBL, e aí depois de uma conversa com o próprio Sérgio Moro por telefone, ela já sabia ali, já viu que tinha um risco realmente de ser exonerada e sair deste conselho. E aí ela diz o seguinte: são grupos que precisam de inimigos e por isso não estão comprometidos com o debate democrático. Ela contou que o Moro pediu desculpas, disse que se lamentava, mas que se sentia pressionado porque o presidente Bolsonaro não sustentava a escolha na base dele. E ela também viu o paralelo do caso dela com também o do Mozart Araújo, que foi um outro nome técnico que acabou sendo desconvidado do Ministério da Educação. Isso. Sim. Ela fala o seguinte, nos dois casos, ganha a polarização e perde o Brasil. Ficou muito claro nos dois episódios que o presidente Bolsonaro ainda não se elevou à altura do cargo que ocupa. Um presidente tem que construir diálogos e consensos. Acho que os brasileiros estão cansados disso. Uma prova é todas as mensagens de apoio que recebi quando decidi ir para o governo, muitas delas de gente que votou contra o Bolsonaro. Os brasileiros querem quem pense no país, não gente que fica procurando inimigos. Ela diz agora que tem a intenção de continuar o trabalho dela lá no Instituto Igarapé e com isso também construir alguma ponte, alguma forma de diálogo aí ainda com o governo, com a sociedade civil, e terminou dizendo o seguinte: lamento que o presidente não tenha conseguido falar com sua base, jogar pedra é fácil, difícil é sentar junto e trabalhar. O Brasil precisa de gente que faça isso. Do outro lado, teve a comemoração, né? Daqueles que estavam criticando tanto a nomeação dela, agora comemoraram o fato da exoneração. A gente vai mostrar aqui alguns tweets, por exemplo, do Leandro Ruschel, que diz o seguinte, primeiro, pode voltar então, do Leandro Ruschel, isso. A esquerdinha Ilona Szabo será afastada do Conselho de Política Criminal.
Parabéns ao Jair Bolsonaro por enquadrar o ministro. O Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, deputado federal, diz: após a exoneração de Ilana Zabó, outro que era contra o projeto anticrime de Moro pediu para sair. O desarmamentista Renato Sérgio de Lima, do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, dispensou-se em solidariedade a Zabó, e aí bateu palmas e a hashtag grande dia. Fabrício Rebelo fala: para muito além da mera ideologia política de Ilana Zabó, há a parte técnica da segurança pública. O Instituto Igarapé defende todo o progressismo que nos levou ao caos da insegurança que vivemos. Como poderia aconselhar um governo com real proposta de reversão nessa área? E o Bene Barbosa, especialista em segurança pública, também te mostrou ontem, né, as críticas que ele estava fazendo a essa nomeação. Ele disse que agora a Ilona está fora, pelo menos do cargo. Moro fez o que era correto. Parabéns ao ministro e a todos que protestaram e pressionaram. Agora fico imaginando a cara do pessoal que veio me dizer que ele não tinha opção e eu estava espalhando fake news. Foram aí as manifestações daqueles que agora estão comemorando a exoneração de Ilona Zabó, viu, Edgar? Sim, vendo aí os que se manifestaram, né? É um governo que ouve quem está ali de acordo, com quem ele está de acordo. É um governo que quem endossa uma posição apregoada durante a campanha, ele vai lá ouvir, né? O ministro Sérgio Moro sai como o grande perdedor aí, inclusive numa situação de constrangimento, de uma exposição, e o Moro que é um ministro... Que tinha carta branca. Ministro-chave. Eu vou passar a bola para o comentário do Caio, que também falou um pouco aqui no programa sobre essa questão, dela participar de um conselho que não era deliberativo, que não tinha uma decisão ali, mas que ia compor uma ideia um pouco mais abrangente de visões com relação à questão da segurança humana. Essa questão da carta branca, por exemplo, que o Fefito se refere aí, Caio, não era bem assim, né? Na prática não se mostrou que o ministro vai poder fazer o que ele pensa, o que ele tem como visão para a área onde ele vai atuar, porque vai ter sempre um presidente ali dizendo não é do meu jeito, não concordo. Bom, a gente vive num sistema presidencialista e que a hierarquia é muito clara, né? Do ponto de vista do Bolsonaro, a atitude dele me lembra muito a dica que o Mano Brown deu para o PT: volta para a base. Isso é fundamental. O diálogo com a sua base eleitoral ou com seus entusiastas é muito importante e mostra viés democrático. Ontem a gente discutiu, né, os benefícios e os malefícios de ter uma voz tão dissonante no seio do governo, ainda que num órgão consultivo, né, feita todas essas ressalvas. E aí, refletindo bastante sobre o que a gente conversou, eu cheguei novamente à conclusão, e aqui eu discordo, né, dos queridos colegas, de que ter a Ilona Zabó seria ruim, sim, da mesma forma que uma voz desafinada prejudica um coral. Ok, pluralidade de ideia, ela é um conceito bem-vindo, né? Só que numa democracia, ela se apoia num sistema de freios e contrapesos, certo? Então, forças externas ao executivo, elas provocam o debate, já provocam o debate e contestam, né, as políticas públicas. Quem são essas forças exógenas? É a imprensa, é o poder legislativo e o poder judiciário e a sociedade civil organizada, né, como os institutos, as ONGs, as associações e por aí vai. A Ilona Zabó, ela já tem voz na grande imprensa progressista e na sociedade civil. Ela é colunista da Folha de São Paulo, especialista consultada da Globo News, diretora do Instituto Igarapé. Só que esse governo, ele foi eleito com uma outra agenda para a segurança pública. Eu fiz um checklist rápido aqui, ó. Aumento de penas, né? Diminuição de benefícios a encarcerados, então aquelas saídas temporárias, os indultos, progressão de regime, essas coisas. Redução da maioridade penal, né? Para que delinquentes como homicidas e estupradores entre 16 e 18 anos paguem pelas monstruosidades que cometem. Direito à legítima defesa contra a tirania do crime com a posse de arma, criminalização do consumo de drogas. A Ilana Zabó, ela discorda dessas políticas fundamentais, elementares. Então, eu queria só colocar uma reflexão de que divergência interna nem sempre é saudável, né? Se a gente puder voltar aí ao campo das metáforas, a gente pode pensar na realidade de uma casa, né? Se o pai e a mãe eles discordam fundamentalmente, certo? Sobre como educar os filhos,
sobre se é válido ou não contrair uma dívida, né? Isso vai produzir muito mais problema do que benefício para a harmonia do lar. Da mesma forma, um governo. Então, coesão, coerência e alinhamento, eles são valores positivos. Então, Caio, só para fechar aqui, vai. eu acho que a divergência ela pode vir de forças externas e o governo deve sim ouvir a divergência, ele deve sim respeitar a divergência, mas ele não necessariamente tem que reproduzi-la. Agora, na questão da pressão das redes sociais, né? Porque eu até fiz essa comparação com você lá na redação. Acho que me lembrou muito aquele técnico de futebol que a torcida fica no cangote dele pedindo pra mudar o jogador, troca. E às vezes na entrevista o cara chega e fala, ó, se eu trocar todo mundo que a torcida quer, meu time vai perder a mão aqui, né? Eu vou perder o meu grupo. Você acha isso perigoso? O Bolsonaro ceder essas pressões das redes sociais? Porque isso, por enquanto, tá nessa decisão aí da Ilana, depois pode vir para uma questão de reforma da Previdência, por exemplo. É que assim, eu sempre vou ter uma resposta um pouco enviesada em relação a isso, porque eu aprecio muito a via de mão dupla. Então, por exemplo, eu acho muito válido, isso é um dado do conservadorismo mesmo, de fazer as mudanças virem da base para o topo e não do topo para a base. Então, quando rola um top-down, com o qual a base não se identifica, eu acho muito positivo ter o canal de diálogo direto. Você usou a analogia da torcida, poderia ser usada inclusive a analogia da torcida organizada, né? Então os grupos da sociedade civil, os movimentos das redes sociais e tal, né? A ala vamos dizer assim, mais entusiasmada do bolsonarismo. Então eu acho que eu não vejo risco quando o diálogo é feito de forma transparente e de forma sincera, né? A base virou para ele e falou assim, olha, nós não queremos um estranho no ninho. A questão A questão é que não há coerência que se falou, né? Não, o que eu queria só colocar, a questão é que o que é Por que não há coerência? Não, Porque se ele desautoriza um ministro que tem carta branca, que tem autoridades para poder contratar ou nomear quem quiser, só mostra que eles não estão alinhados, eles não estão afinados. Aliás, esse governo tá voltando atrás em muita coisa desde que se começou. Mas isso é uma questão muito pequena, né, Fefito? Isso aí é a nomeação da suplente de um conselho consultivo. E aí nem nisso houve coerência. Não, mas nas coisas principais a coerência é total e, como eu disse, é um sistema presidencialista. Isso. Né? Eu queria só colocar assim, uma questão aqui pra gente também, olhando um pouco enviesado também, como o Caio falou, só que para o outro lado, porque nós temos aí uma espécie de referendo dentro de um universo bolsonarista, de pessoas que o influenciam em seu governo, pessoas que através das mídias sociais se expressam e de alguma maneira parece que até agora chegam até o presidente a ponto dele mudar questões e mudar direções e reafirmar promessas de campanha, enfim. Mas o que eu gostaria de colocar é que, inclusive, pela questão dos próprios militares, né, a intelectualidade do militarismo, muitos deles têm pensamentos que vão e que incomodam, né, nesse governo e na maneira como ele vem conduzindo as coisas. Nessa questão da Ilona Zabó, né, da Zabo, do Instituto Igarapé, do qual ela é diretora, criadora desse instituto, esse cara que assumiu a Casa Civil, o general Floriano Peixoto, ele tem um termo, ele não é um membro do conselho desse instituto, mas ele tem um termo chamado, ele é um senior fellow, que ele participa das conversas e dos diálogos em torno da questão que envolve a segurança pública. Isso para mim já é um dado significativo, alguém que faz parte, né, das Forças Armadas e está aberto a esse tipo de discussão e entende que um problema complexo como a segurança pública não pode ser tratado, isso, claro, dentro de uma visão enviesada, que, novamente, eu reforço, como uma coisa simplista, como uma solução, beleza. E aí eu digo, vamos meter arma, vamos meter bala, vamos encarcerar, que é a solução. Ela é uma voz dissonante, como você falou, Caio, e tem outro entendimento de qual seria a solução. Aí sim, uma solução talvez a médio, longo prazo, para que esses índices e esses dados, que muitos fazem sentido, você tem que apertar o cerco mesmo como contra criminosos em potencial, contra as organizações criminosas, mas tem uma questão que deve ser levada em conta, porque o problema ele não é só, vamos lá, arma,
Quer dizer, essa é a minha visão, né? Arma, bota a arma, flexibiliza, vamos dar o direito, alegando aí a liberdade individual. Tudo. É um problema muito mais complexo que passa por várias questões que impedem que esse problema seja resolvido do dia para a noite. Isso não vai ser resolvido assim, ó, no estalar de dedos, achar que a gente agora está seguro porque tem um revólver no coutre ali. Eu acho que perdeu-se a oportunidade de demonstrar pelo menos uma abertura para um diálogo ao contraditório, ao distinto. Só isso que eu penso. Eu acho que esse governo ele foi de fato eleito num ambiente de polarização. E nesse sentido, ele mantém a coerência. Não me surpreende. Coerência. Não estou surpreso pela decisão e pelos caminhos que vão sendo tomados. Mas tem uma coisa importante Mas uma coisa destacar. que eu questiono, Caio, só para complementar, é assim... Essa grita toda, essa bolha, esse referendo que parece informalmente acontece um referendo, joga-se um tema. Foi impressionante. Aí tem uma grita, aí vem um referendo de quem está lá. Qual é a relevância desse grupo frente à totalidade de eleitores que colocaram o Bolsonaro lá? Por outras razões. Mas é que aí vem aquele questionamento super válido, né? Que o preço por não se interessar por política é ser governado e influenciado por quem se interessa. E cabe à sociedade civil cada vez mais se organizar para fazer valer a sua voz. Mas pessoas que o colocaram lá também eles estão interessados em política, porque eles fizeram uma opção. Até como uma negação. Como eu nego isso e escolho esse. Quem se manifesta demonstra o seu interesse. Quem não se manifesta vai acabar sujeito aí a essas pressões. Mas eu acho que é importante destacar que a voz da Ilona, ela não foi silenciada. Né? E essa que é a grande distinção. Eu acho que a Paulinha, quando a gente conversou na redação, ela fez um diagnóstico, ou melhor, um prognóstico válido, que de certa forma a figura pública, né, da Ilona conhecida, e ela vai ser consultada agora foi alçada, sempre, né? Foi alçada à estratosfera. A gente pode ter certeza que a voz dela vai ser muito mais ouvida, só que não no seio do governo. Ela vai ser dentro daquela dinâmica que a gente falou de freios e contrapesos do sistema democrático. Vamos em frente, vamos girar o assunto? Vamos falar agora do caso João de Deus aí, né, Paulinha? 2 ministros do Supremo Tribunal Federal alegaram motivo de foro íntimo e não vão julgar o caso, a relatoria do caso João de Deus, não vão estar na frente da relatoria, que está preso sob acusação aí de ter cometido crimes, uma sequência de crimes sexuais ao longo aí de algumas décadas, né? Contra mulheres, inclusive, dentre essas mulheres, menores, né, Paulinha? São muitas as Vamos explicar essa acusações, história, né? pra mim. Isso, Edgar. O Gilmar Mendes, ministro do STF, ele já havia se declarado impedido de atuar em processos que envolvam João de Deus. E agora o ministro Luiz Fux também alega motivo de foro íntimo para deixar a relatoria de um pedido de soltura que foi emitido no último dia 15. Então, o que isso quer dizer? Que vai ter que ser nomeado um outro relator. Esses 2 juízes não vão participar. E o que é exatamente isso, né? Motivo de foro íntimo, enfim, isso está previsto no Código do Processo Civil, que diz que um juiz pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo sem obrigação de declarar quais as razões. Então, quer dizer, a gente não sabe por que eles não querem julgar. Podem ser inúmeras razões, né, Edgar? Desde você já ter se consultado com o João de Deus, ele ter ajudado alguém da sua família, você não se sentir confortável porque, sei lá, tem a ver com a sua fé, eu não sei. Sim. E eles também não precisam se justificar, mas fato é que eles não vão decidir nada disso. O João de Deus, que é réu por violação sexual e estupro de vulnerável, está preso desde 16 de dezembro no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia, num processo que corre em segredo de justiça. Nessa quinta, o ministro Nefe Cordeiro, do STJ, também negou um habeas corpus pedido pelo João de Deus. No último dia 20 de fevereiro, Edgar, o Ministério Público do Estado de Goiás registrou uma 4ª denúncia contra o João de Deus por estupro de vulnerável. E aí também a gente teve aquela história dos promotores quererem mover uma ação civil por danos morais, coletivo e social. Teve a visita da ministra
também lá para se pensar, por exemplo, num valor que ele poderia pagar essas vítimas, né? Um ressarcimento em dinheiro mesmo, então isso ainda se discute. E a gente ainda tem aí, em 18 de fevereiro, o João de Deus e a sua mulher, Ana Keila Teixeira Lourenço, virando réus por posse ilegal de arma de fogo nessa denúncia que foi recebida por um juiz da primeira vara criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, a denúncia que corresponde àquele encontro lá de um revólver 38, Sim. 11 munições na casa dele, que a gente sabe que aconteceu em 21 de dezembro do ano passado. Sim, e essa negativa do habeas corpus, Paulinha, ela é baseada na questão da coação de testemunhas, então que ele livre, ele poderia incorrer, né? E aí fica essa situação, a gente tem um pedido aqui, que muito provavelmente acho que não deve ser concedido, mas os juízes do Supremo Sim. que não podem ou não querem, enfim, se envolver aí nesse caso. Boa. Agora 10h43, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O presidente tá aí? Vamos falar dele aí. Tô aqui, tá ok? Vamos lá, ó, vamos trazer uma informação aqui em relação à facada, né, no presidente Jair Bolsonaro em setembro do ano passado. Gravações feitas pela Polícia Federal teriam sido entregues ao Planalto. O que contém aí que tipo de conteúdo na conversa desses áudios aí a gente vai mostrar para os nossos ouvintes, Vini? Pois é, Edgar, e são investigações aí da Polícia Federal que vão contra aquilo que havia sido falado, né? De que o Adélio Bispo tinha agido sozinho aí nesse ataque ao Bolsonaro em Juiz de Fora durante a campanha presidencial do ano passado. Então foi apresentado ao próprio presidente áudios aí que mostram o possível interesse do PCC no ataque ao Bolsonaro. Essas conversas elas foram captadas pelo setor de inteligência e sustentam aí 2 linhas de investigação do inquérito que apura se o Adélio Bispo, que foi o autor da facada aí, agiu ou não a mando de alguém. E o Bolsonaro relatou realmente numa conversa que ele teve ontem com jornalistas, Edgar, durante um café da manhã, que já ouviu alguns desses áudios, né? Não pode entrar em muitos detalhes, mas que ouviu alguns áudios. Ele teve esse acesso ao material em um encontro na segunda-feira. Desse encontro participaram o delegado responsável pelo caso, que é o Rodrigo Moraes, o diretor-geral da Polícia Federal, que é o Maurício Valeixo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o superintendente da Polícia Federal em Minas, que é o delegado Cairo Costa Duarte. O Moro também já havia revelado também à imprensa que o presidente seria aí informado do andamento do inquérito, que ainda está sem conclusão. Lembrando que a investigação se dava agora, Edgar, em torno de um possível pagamento à defesa do Adélio Bispo. A investigação, porque ninguém sabe ainda quem que pagou os advogados do Adélio, né? Essa informação ela é sigilosa, então agora está se investigando isso e por meio disso pode-se descobrir, né, a motivação enfim, também, a ligação com de um possível mandado aí ao Adélio nesse ataque ao Bolsonaro. O Caio, ainda é prematuro, não dá para fazer nenhum tipo de conclusão com relação a esses áudios, até porque eles nem ainda não vieram à tona, não foram revelados, né, mas dá para imaginar ali, né, o tipo de interesse por trás aí envolvendo o PCC em tirar Bolsonaro do jogo ali, né? De fato, a gente sempre questionou a teoria do lobo solitário porque não parecia muito factual, né? Faz todo sentido uma organização poderosa se valer de um fanático desestabilizado, ex-militante político da esquerda radical, né? Ele foi filiado aí ao PSOL entre 2007 e 2014 e demonstrava aí uma ojeriza, né? A figura do então candidato Jair Bolsonaro. Faz todo sentido que uma figura dessa ser cooptada por uma grande associação criminosa. O primeiro comando da capital, o PCC, de fato
pros olhos do direito, uma ORCRIM, né, que se chama uma organização criminosa. E o Bolsonaro sempre falou em endurecimento da lei penal e reforma do sistema penitenciário, mas em detrimento do bandido, né? Então, ele tem aquela visão oposta ao que a gente convencionou chamar de bandidolatria. Então, ele coloca a vítima como protagonista dessa relação social e ele pensa o direito penal à luz de quem sofre, não do agressor. Para dar um exemplo, desde a época da eleição, sempre se falou na redução da maioridade penal. A gente falou disso no bloco anterior. Isso dificulta muito para o crime organizado o recrutamento daqueles jovens soldados que são usados como escudos humanos. É muito mais fácil você recrutar um jovem de 17 anos do que um de 14, que ainda está mais preso ao núcleo familiar e geralmente na escola, né? Sem contar a coisa das penas também, né? As casas vão para casas de custódia, não são presos ainda. E assim, o PCC ele se caracteriza por ser uma organização muito cerebral, muito estratégica, né? E de fato a preocupação dele se confirmou com a nomeação do Sérgio Moro, né? Aqui vale lembrar que o Sérgio Moro, dentro do pacote anticrime, tem uma série de medidas aí contra organizações criminosas que ele mencionou pelo nome: PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, Terceiro Comando Puro, os Amigos dos Amigos e também as milícias. Bom, para você ter uma ideia, no pacote anticrime tem até a previsão de infiltração de policial em organização criminosa. E aí, só para citar alguns dados aí... O Rio de Janeiro que o diga. Exatamente. Só para citar alguns dados algumas medidas concretas, né? Fim da progressão de regime para lideranças de organizações criminosas. Confisco alargado, né? Então, o Estado tomando para si o patrimônio que não tem origem lícita do criminoso. Progressão a partir de 3/5 para crimes hediondos, seja o criminoso reincidente ou não. E aumento de 50% nas penas daqueles crimes cometidos com arma de fogo. Isso sem falar, né, na questão da segurança jurídica para o agente policial que está atuando em legítima defesa, que foi caracterizado como uma situação de conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, que previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outra. Então, colocar esses critérios objetivos vai totalmente contra o interesse das organizações criminosas e a favor do interesse do Brasil. Mais uma nota aqui, antes da gente fechar esse bloco. Vamos falar do que interessa, né? Fefito, vamos trabalhar? Vamos falar do que interessa. Vamos falar da vida íntima do latino. Você aí tá se perguntando. Você quer fofocar sobre o latino, é isso? É claro, as pessoas estão se perguntando. Queiroz, cadê Queiroz? Que isso? Vamos saber do latino. Já sei, vai falar de mais um rebento, mais um filho de latino, não? Sim. Nossa! É possível! Peraí, você tá brincando. Ed. Tão óbvio quanto... Deixa eu falar. Tão natural quanto a luz do dia, já diria Chorão, do Charlie Brown Jr. Gente, mas é verdade, não vai mais caber no apartamento do latino pra fazer festa. Sim. Vai faltar espaço no AP dele. Sim. Pra fazer festa. Porque latino revelou agora, aos 46 anos, que tem uma 10ª filha. E uma 10ª filha que não nasceu agora não, que tem 20 anos. Latino é realmente... Pois é. Mas como que ele descobriu isso? Pois é uma modelo paulista chamada Bruna. Ele já sabia há algum tempo, mas mantinha ela em segredo. Só que ele resolveu anunciar nas redes sociais num dia que ela foi lá visitá-lo, tomar um cafezinho com o pai e tudo mais. Latino, gente, que já tinha 9 filhos e estava sempre envolvido em treta. Pra você ter uma noção, em dezembro do ano passado, uma juíza já deu aquele chega pra cá nele, dizendo ou paga a pensão ou vai pra cadeia. Porque volta e meia, o latino tá envolvido em treta de falta de pagamento de pensão. Também pudera, tinha 9 filhos, agora 10. Cada filho com uma mulher diferente. Vira meio Tem que difícil. grupar. Não meio difícil, mas isso, ele provavelmente sim. Ele falou isso aqui no Morning Show. É que na época ele podia ter assumido 8, né? Então é meio difícil saber. Tem sempre um filho novo do latino. Ele paga quanto pra cada um de pensão, Fefito, você sabe? Eu não faço ideia, os valores variam, mas o latino foi desses que já foi a público dizer que as ex-mulheres dele querem viver de pensão porque elas não querem trabalhar. Ele declarou isso para o portal UOL no final do ano passado. Mas na hora de fazer filho, ninguém botou a camisinha quando dizer que colocar, não é mesmo, latino? Então, assim, não adianta reclamar ele depois. justificava assim ainda, quando ele veio aqui no Morning.
Não, porque eu faço um churrasco. É, eu sou um reúno, ótimo pai, faço um eu reúno a galera, eu faço um churras. E aí, olha Churrasco só que anual, curioso. né? Pra pagar a conta. grande churrasco, enorme. Aí tá bem, então tudo bem, então tá legal. Aí olha que curioso, o latino, gente, ele é acusado pela advogada de uma das ex-mulheres dele de ser um pai ausente e tudo mais. E ele recebeu a Bruna, que é modelo de 20 anos, a Bruna Moraes, em casa e disse assim, ó: olha quem veio tomar café comigo, Bruninha, minha filha que quase não vê o papai. Nossa. Ele meio que se entrega. Ô, minha gente, essa festa no AP do latino está ficando cada vez mais apertada. Rendeu. Está faltando espaço. Vai precisar comprar mais carne pra esse churrasco também, Vai. né, Edgar? É verdade. Os filhos do latino, ó, vão da Dayana, de 22 anos, A hora que até começa- o Matheus, de 6. Caramba, é uma turma mesmo. Então ele tá em jejum de 6 anos de filhos, que a gente saiba. Vai Daqui que a pouco aparece vai primeiro, começar a segundo. aparecer os netinhos. Vai, Aí, vai. Será E latino quem nosso novo Mr. Catra? E quem sabe mais filhos também, hein, Vini? mas Podem surgir aí, não cara. duvido, né? Qualquer momento. Qualquer Quem é? momento. Extra, Porque o latino extra. é novo ainda, né? É. Pois é. 46 anos. Quem é? Voltamos a qualquer momento com novas informações sobre a prole do latino. Quem é que tá aí no nosso cast pra dar a hora certa pra gente? Sim, Professor, a vida íntima professor do Vila. latino, é um programa que vocês estão fazendo realmente de prestação de Você serviço. não gostou? Para a população brasileira, parabéns por Ricardo Arcon. Em 10h59, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Ah, Chega aí, Paulinha. Edgar meio Mary Poppins, Como é que falando tá? com os passarinhos. Como é que tá aí a nossa hashtag Quero Este Presente? Olha, Você tem já um- levou uma... Como é que era? Uma Range Rover? Range Rover? Sei lá, é esse cara Range aí. Rover. Range Rover. Eu nunca ganhei nada, nenhum fusquinha de corda. Ah, Que mentirosa, hein? Ah. Já dei Verdade. vários presentes pra Paula. É verdade. Isso eu não posso negar, com. Realmente E você aí? é um homem generoso. Agora, aqui na hashtag Quero Esse Presente, o pessoal tá ambicioso, não é verdade? Tem gente também dizendo o que não quer. Por exemplo, o Santos. É uma dica pra vida aí, pra todo mundo, inclusive pra alguém que queira me dar um presente. Hashtag Quero Este Presente, tudo menos um porta-retrato. Né? Porque é um bom presente quando você não tem, mas à medida que sua casa O tá pronta, problema é que começa... foto digital dá um trabalho de revelar foto, ainda se fala revelar foto? Que aí você imprime no papel, já desbota, dá um problema. Renan Paixão, hashtag Quero Este Presente. Com certeza queria ser presenteado com dinheiro, inteligência e outras coisas. Mas assistir Game of Thrones com os atores principais não tem preço e seria o melhor presente. Você imagina se a HBO faz uma promoção dessa? Né? E você imagina se o ator principal solta um spoiler? Ia ser muito maravilhoso. Podem continuar pedindo aqui. Usa a nossa hashtag Quero Este Presente. Eu vou continuar com você, Paulinha, pra gente falar do empresário Jorge Paulo Lemann. Rico! Que Aquelas rico, mas deve estar triste, coitado. Nossa, ele deve estar assim numa depressão. Deve estar desolado. Perdeu o posto de Pois homem é. mais rico do Brasil. Ah, Tava lá tadinho. há 6 anos. Quem assumiu a dianteira aí? E os valores, quero os valores envolvidos. Vai, vamos falar de dinheiro, E Edgar. aí? Eu que sou uma pessoa que manja de economia, só Vamos que lá. não. Jorge Paulo Lemann, há 6 anos lá, o bilionário principal do Brasil, tava de boas, entendeu? Só que aí, o que aconteceu esse ano, O quê? Edgar? Do ano passado para esse ano, uma perda de 5 bilhões, queridos. Eita. E aí, ele tava com seus 27,4 bilhões no ano passado, de dólares, né? Sempre bom lembrar. E aí, esse ano, ficou só em 22,4 bilhões de Ai, dólares e caiu pra segunda posição, gente. Que tristeza. Mas ele tá... Você conseguiu falar com Eu ele? Tá acho bem? que ele tá bem, continua comendo bem, tá tudo certo. E aí, quem é que acendeu? Joseph Safra, do Banco Safra, o proprietário, dono do Banco Safra, Edgar. Este homem que tem agora quantos bilhões? Quantos? 25,2 bilhões. Ele se deu bem, porque assim, ó, em 2016, querido, ele só tinha 17,2 bilhões. Era uma pessoa mais humilde, entende? Só que aí os rendimentos cresceram e nesse tempo ele conseguiu fazer um pé de meia a mais, com 8 bilhões de dólares, Edgar. E esses estão aí com esses grandes problemas, né? Primeiro e segundo, entre o mais bilionário, enfim. Eu gostaria de estar com esse problema hoje, não é o meu caso. Privilégio? É 1% do 1% do 1%, né?
Então, A gente até fez um levantamento, Caio. Não tem a lista atualizada, tá? 2019. Mas no mundo, 2018, existiam 2.208 bilionários. mas e no Brasil? No Brasil, 42. Cabe nesse estúdio, sobra espaço. Sim. Poderiam né? estar aqui patrocinando o Morning Show. Sabe uma coisa que é interessante? Se não tô enganado, o Safra acho que é o banqueiro mais rico do mundo. Sim, inclusive. você não está enganado. E talvez isso diga muito sobre o sistema bancário vigente no Brasil. Ah, Olha ninguém só. sabe que ganhando banco dá grana, hein? dinheiro. Estão ganhando uma bela grana. Agora quem tá pagando juros no cartão de crédito, Arcon. Vamos lá, eu quero lançar aqui a questão. Aliás, falamos sobre isso, convidamos nossos ouvintes e espectadores a interagirem nesse tema, mas eu quero falar um pouco com vocês. A gente tem aí esse número aí, Bom tema. que o Caio trouxe de bilionários, milionários brasileiros e tal. E tem ali milhões e milhões de brasileiros, né, em situação de condições precárias de vida, né? Quero saber se ter esse número de milionários, esse monte de gente que tem aí, ou digamos, esse punhado de pessoas que tem aí milhões e milhões em suas contas, é um motivo pra gente, tipo, constatar a triste realidade, lamentar, ou é um motivo pra gente achar que, puxa, olha aí, podemos também alçar voos mais altos, né? Pra essa cifra. Como é que é? Pela meritocracia, Pois, né, cara, Edgar? vamos lá, o que você acha, Vamos lá. cara? Olha, para desgosto da nossa audiência mais liberal, da nossa audiência liberal mais purista, eu considero o bilionário uma distorção do modelo econômico capitalista, né? Até porque, geralmente, o bilionário ele está associado a ramos de negócio aí permeados com um vício, né, que são os oligopólios e os monopólios. Mas a minha visão, ela diverge um pouquinho, diverge bastante, na verdade, da esquerda em relação ao diagnóstico e as medidas para a gente lidar com esse fenômeno, né, com essa distorção. No socialismo, né, na visão socialista, toda a riqueza já está criada e já é dada, certo? Até por isso a obsessão do socialismo, do progressismo, do comunismo em sempre redistribuir a riqueza, porque eles consideram que é um bem finito. E aí eles ficam tentando redistribuí-la de uma forma um pouco mais equânime. Eu ouço muito aquela metáfora do parquinho de areia, né? Então, para eu aumentar o meu monte de areia, eu preciso diminuir os montes de outras pessoas. Eu prefiro pensar sempre num bolo, certo? Então, para que a sua fatia seja maior, a minha fatia necessariamente tem que ser menor. Acontece que para variar, especialmente em economia, o socialismo erra. Isso é uma visão até que é uma visão muito antiga de que numa troca os bens têm igual valor. Esse era o conceito aristotélico, certo? Só que se você vai na escola austríaca lá, o fundador, o Karl Menger, ele já popularizou a ideia de que o valor de um bem é subjetivo, perdão. Então, o que isso quer dizer? Quando eu faço uma troca contigo, né, para mim vale mais o que eu estou comprando do que o que eu estou oferecendo em troca. Obviamente, aquilo é mais importante. Então, na mera troca de bens, a gente já vê aí a geração de riqueza. E também durante todo o processo de produção. Quando você pega uma árvore e você transforma ela numa mesa, você gerou valor, certo? Então, você criou riqueza. Isso já é suficiente, já seria suficiente para mostrar que a economia ela não é um jogo de soma zero. O bolo ele está sempre crescendo. Eu queria recomendar aqui para o ouvinte da PAN, um vídeo do Hans Rosling, que é um estatístico sueco. No YouTube você vai achar ele como 200 países, 200 anos. Então ele mostra que por meio da revolução, ele compila dados de 200 anos de evolução, 200 países diferentes, num gráfico dinâmico. Ele mostra que pela tecnologia, a revolução industrial e alguns avanços do livre mercado, como as nações e como o mundo prosperou em renda e expectativa de vida. São esses dois dados que ele foca. E o que é essencial disso? E da economia não ser um jogo de soma zero, porque isso é a prova de que para que haja bilionários não é necessário criar pobreza na outra ponta. Ou seja, ser rico não é a causa da pobreza. O que acontece por outro lado? É que a taxa de crescimento do capital ela é maior do que a taxa de crescimento da economia. Portanto, voltando para o bolo. O bolo está sempre crescendo, só que as fatias maiores crescem mais rápido e mais do que as fatias menores. E quem falou isso não sou eu.
é um economista, o Thomas Piketty, francês, né, na sua obra clássica, que é o Capital no século XXI, que inclusive é utilizado como base para políticas progressistas. E aí vai o grande problema, viu, Edgar? Porque nessa ânsia de redistribuir a grana, o que acontece? Então, taxar as grandes fortunas, taxar as heranças, o que eles acabaram provocando foi evasão de divisa e fuga de capital. Por isso, é muito delicado você tentar fazer uma engenharia social... De forma criminosa, inclusive. Né? Pode ser para... Evasão, para redistribuir essa riqueza. Por quê? Porque a pessoa sempre vai querer pagar menos tributo, menos imposto, enfim, isso é uma obviedade. E dependendo do ecossistema econômico que você cria, esse dinheiro foge. E se esse dinheiro fugir, é ruim para a sociedade como um todo, porque é como se o bolo estivesse diminuindo, é menos dinheiro disponível e circulante naquele território, naquela economia, para, enfim, fazer avançar a economia. Vamos dar uma olhada aqui no que os ouvintes mandaram pra gente aqui, eles mandaram vídeos falando a respeito. Solta aí pra gente, Bruno, por favor. Olha, referente a um país com tantos milionários e com tantas pessoas sem nada, eu acho que isso é motivo, isso é motivação pra gente acordar todo dia e trabalhar e parar de reclamar da vida e tentar fazer o máximo do que a gente conseguir para também sermos ou milionários ou sermos pelo menos ter boas condições de vida, tá bom? André, motorista de aplicativo e ex-funcionário do Grupo Safra. Bom dia, Morning Show. Miguelito aqui de São Paulo. Queria dizer que com tanto bilionário por aí, realmente eu acho para entristecer saber que tanta gente tem tanto dinheiro e eu não tenho nada. Mas eu vou dizer uma coisa: eu tenho saúde, família linda e amigos que eu amo. Beijão para todos. Bom dia, bancada do Morning Show. Sobre o tema de hoje, eu queria destacar o seguinte: eu vim de uma família muito pobre, muito humilde. Mamãe era empregada doméstica, papai era faxineiro, cozinheiro. E para vocês terem ideia, quando eles casaram, cada um ficou morando no seu emprego. Não tinham nem condições de morar junto, mas casaram. Mas enfim, a questão é, vivemos a vida toda humilde e hoje, graças a Deus, temos boas condições. Então assim, eu acredito que sempre haverá pessoas mais ricas e sempre haverá pessoas menos favorecidas, os pobres. Mas acredito que depende somente do indivíduo que ele possa lutar e conseguir tudo que deseja, o melhor para si e para as pessoas que estão ao seu lado. Não acredito e não culpo o Estado porque determinadas pessoas vivem na miséria. Acredito que o indivíduo, sim, ele é responsável para trabalhar, para conseguir e para conseguir condições melhores. Na verdade, essa é a minha opinião. Desejo a vocês um ótimo carnaval. Fiquem com Deus. Oi, bom dia, galera do Morning. Aqui quem tá falando é a Simone de Rio Claro, interior de São Paulo. Sobre a grana, os milionários, os bilionários do Brasil, eu acho que é positivo e negativo. Positivo porque quanto mais gente rica, mais gente feliz, menos gente enchendo o saco. E negativo porque mostra que o Brasil precisa muito de educação financeira, principalmente nas escolas. Porque eu acho, na minha opinião, que a gente tem tanta desigualdade, não só em questão salarial, mas pelas pessoas não saberem o que fazer direito com o seu dinheiro, porque nós não recebemos educação financeira adequada. A gente não sabe o que fazer com o dinheiro, e aí a gente gasta mais do que a gente ganha. Um beijo pra vocês, adoro o programa, abraço. Aí, a participação do ouvinte. Eu só queria falar uma coisa. Nunca sobra dinheiro, moça, pra gente poder saber o que vai fazer com o dinheiro. Aliás, o índice de desigualdades no Brasil continua alarmante. E o índice de pobreza, inclusive, cresceu, segundo o estudo da Oxfam. Então, assim... E com respeito àquele nosso ouvinte que falou também do papel de... Você não pode eximir o estado da desigualdade brasileira, não. E aqueles que saem da pobreza ou da miséria e ascendem na vida, não é regra, gente. É exceção nesse país. Exatamente. Aliás, a gente tem que parar pra pensar por que a renda tá tão concentrada nas mãos de tão pouca gente nesse país. Que legal, que lutaram por isso, que batalharam por isso, dados
todos as suas nuances dessa batalha de... Essa aí é a todos os seus distorção. recortes, mas Essa não seria a distorção do modelo que o Caio falou aqui? Da mesma forma que a miséria, né, extrema na outra ponta também é uma distorção do modelo. Também. Mas você citou um ponto de desigualdade, não podemos eximir o Estado. E não podemos eximir o Estado pela sua ação. Estava no discurso do Paulo Guedes, falando isso, inclusive, discurso de posse. Ele falou, o Estado brasileiro é uma máquina de produzir desigualdade. É o Robin Hood ao contrário. É a base da pirâmide sustentando o topo da pirâmide. Eu acho um absurdo a gente ver num país em que as pessoas pobres têm que pagar o mesmo que as pessoas ricas. Essa questão da proporcionalidade, por exemplo, eu acho uma grande questão. Porque sabe o que parece que tem um monte de gente sentada esperando a vida cair no colo. E não é assim, tem um monte de gente batalhando em fila de emprego aí, sabe? Não sei quantos anos sem conseguir emprego. Não é assim. E é muito não, capacitar, gente. sem ter ensino de qualidade pra poder ascender. E é ter o muito que comer. As pessoas não partem do mesmo ponto. Trabalhar duro não é o suficiente pra ficar rico. Ter aula de educação financeira não é o suficiente pra ficar rico. Você precisa ter acesso a algum tipo de privilégio, dar muita sorte na vida pra isso. É muito boa fé, muito poliana da parte de alguém achar que você fica rico basicamente só trabalhando duro. Essa é a exceção à regra, especialmente num país que a gente vive, que basicamente beneficia empresário e só ferra com quem é pobre. Olha a quantidade de medidas e de imposto sonegado e perdoado de jogador de futebol, a empresa rural, a indústria, que esse governo... Gente, se o governo perdoa bilhões em imposto e continua ferrando o pobre. Essa é uma incapacidade do Estado de regular esse tipo de situação, de tornar mais saudável a relação de crédito bancário, essa questão dos impostos, das taxas, a proporcionalidade que falamos aqui do imposto. Por exemplo, atualmente, como é que é a tua visão, Caio? Você que é um cara liberal, com relação à proporcionalidade, com relação ao que se paga do imposto. Aliás, impressionante a pegada liberal da audiência, né? Que mudança, né, de perfil de público, né? Se a gente pensar, esses comentários há 20 anos seria completamente impensável, né? Mas, por exemplo, com relação à proporcionalidade do imposto ali, para quem ganha pouco, que é o trabalhador que vive do mínimo ali... É o princípio da capacidade contributiva, né, do direito tributário. Isso é aplicado aí de forma incipiente na questão do imposto de renda, né? E esse é aquele... Poxa, Edgar, esse é aquele principal ponto que eu sempre falo aqui da reforma da Previdência, né? Que os caras ganhando salários hoje de 20 mil a 39 mil reais e acima do teto pagam uma contribuição estanque de 11% e que agora, com a reforma, vão pagar 22%. Isso são as tais das alíquotas progressivas. O imposto ao qual o Fefito se referiu, né, os impostos que dão essa cara de sistema regressivo, né? Então é óbvio que se eu vou comprar um cafezinho, certo? E uma pessoa muito pobre compra o café e a gente paga o mesmo valor, a gente está pagando o mesmo imposto, mas proporcionalmente para ele, né, aquele imposto no café pesa muito mais. E por isso que eu falo do grande absurdo, por exemplo, que é o sistema da educação universal na Universidade de São Paulo, que foi um privilégio do qual eu usufruí. Porque quem pagou a minha faculdade foi o povo paulista mais pobre no seu consumo diário, no seu ICMS. Só que por que eu usufruí do estudo na Universidade de São Paulo? Porque a minha família tinha condições de investir numa educação privada para mim, em cursinho, e aí olha essa inversão de valores, né? Justamente por causa desse investimento privado, me habilita a ter uma educação de excelência no ensino superior, pago com dinheiro público. Isso é um absurdo, é por isso que quando caiu essa ficha em mim, eu falei, eu vou me dedicar a esclarecer essa situação para que a gente, de certa forma, mitigue isso daqui para frente e que as pessoas que possam pagar a universidade pública paguem, que ela seja... Retorne o benefício. Que ela seja gratuita para quem de fato precisa, né? Então, mas isso assim, é só uma micro distorção do nosso sistema tributário. O ideal qual que é? Deixar menos dinheiro na mão do governo, que se mostra um péssimo agente de distribuição de renda. Governo não gera riqueza, e criar legislação para estimular filantropia e estimular reinvestimentos na economia real. Eu acho que é por aí, é pelos incentivos e não pelos desincentivos. Vamos lá, um breakzinho aqui, uma musiquinha, a gente já retoma, 11h22, pulou 23 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
Vamos fechar aqui então a semana. Vamos lá, quem é que tá aí? Quem é do cast que tá aí pra dar o prêmio pro nosso... O vencedor do WhatsApp, Vai lá, Miguelito. Juliano Fucchi. E um bom carnaval pra todos vocês. Muita loucura. Mas quem ganhou? Miguelito. Miguelito já identifica, tá? Gente, mas sério, ó, carnaval é hoje. Vamos não esquecer do principal. Se for aprontar, usa camisinha. Pelo amor de Deus. Aprontar o quê? Recado que tem que ser dado. Você não é aprontar nada. Ah, aprontar coisa, Isso é coisa boa. É, aprontar coisa boa. Usa camisinha. Se diverte com responsabilidade. É isso aí. A gente fica por aqui desejando um ótimo carnaval pra todo mundo. Muito obrigado pelo prestígio da audiência, hein? É isso. Bom final de semana. Curtam com responsabilidade. Tchau.